Era o inverno de 1902. Uma nevasca forte tomava conta de tudo no interior da Noruega. O vento uivava tão alto que parecia um grito assustador. E o frio era tão intenso que fazia as pessoas perderem a esperança. Na pequena estação de trem de Nordvik, uma mulher estava sentada sozinha em um banco de madeira. Ela quase não se mexia. Cada vez que respirava, saía uma fumacinha branca da sua boca por causa do frio. Nas mãos, ela segurava com força uma pequena bolsa de couro. Era tudo o que ela tinha no mundo. Dentro dela, apenas 3 moedas, uma fotografia antiga, já desbotada, e um coração cheio de sonhos, mesmo que, naquele momento, esses sonhos parecessem tão gelados quanto aquela noite. Ela não fazia ideia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria sua vida para sempre. E não só a dela. Essa história acabaria sendo contada por toda a região das montanhas geladas até as cidades próximas ao mar. Naquela noite de dezembro, o vento cortava a cidade como se fosse uma lâmina. A mulher, chamada Ingrid Solberg, apertava um chale fino contra o corpo, tentando se aquecer, mas não adiantava muito. Seus dedos estavam dormentes e seus lábios começavam a ficar azulados de tanto frio. O último trem já tinha ido embora. Fazia horas. O próximo só chegaria pela manhã. Isso se a tempestade deixasse. Ingrid era enfermeira na capital do país. Ela tinha passado anos cuidando de pessoas, tratando ferimentos, ajudando bebês a nascerem e dando conforto a quem mais precisava. Mas algo muito injusto aconteceu. Depois de um problema sério no hospital onde trabalhava, ninguém quis acreditar nela. Mesmo tendo feito o que era certo, ela acabou sendo deixada de lado, sozinha, sem apoio e sem ter para onde ir. E foi assim que ela foi parar ali, naquela estação gelada, com quase nada, além de coragem. E às vezes, é exatamente quando tudo parece perdido que algo inesperado acontece. O hospital a mandou embora. E a notícia se espalhou rápido, muito rápido. Era como fogo se espalhando em capim seco. Logo, ninguém mais queria contratá-la. Nenhum hospital respeitável dava uma chance. Sem opção, Ingrid pegou o pouco dinheiro que ainda tinha e comprou uma passagem de trem. Ela seguiu para o interior do país com uma esperança: encontrar trabalho em alguma cidade de mineração onde sempre precisavam de alguém que soubesse cuidar de pessoas. Mas o plano não deu certo. O dinheiro acabou antes do esperado. E foi assim que ela parou em Nordvik. Ela tentou ficar em uma pequena hospedaria da cidade, mas, quando viu que Ingrid não podia pagar por mais uma noite, a dona simplesmente recusou. Agora, lá estava ela, sentada naquele banco duro e gelado da estação, olhando sua própria respiração virar fumaça no ar e pensando se conseguiria sobreviver até o amanhecer. Ao seu lado estava sua pequena maleta de couro. Era a única coisa de valor que ainda tinha. Dentro dela estavam seus instrumentos médicos, alguns remédios e papéis que provavam tudo o que ela tinha aprendido. Era como se aquela maleta carregasse toda a sua vida. De repente, um som quebrou o silêncio. Taque, taque, taque. Eram cascos de cavalo batendo no chão congelado. Ingrid levantou o olhar. No meio da neve que caía sem parar, ela viu uma figura se aproximando. Um homem montado a cavalo. Ele era alto. Usava um casaco pesado e um chapéu grande, puxado para baixo para se proteger do vento forte. À medida que ele chegava mais perto, Ingrid sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. Pelo meio da neve, Ingrid conseguiu ver melhor o homem. O cavalo dele era enorme, um garanhão negro, forte e bonito. E as roupas do homem, mesmo sendo simples para o frio, eram de ótima qualidade. Parecia alguém importante. Ele desceu do cavalo com calma, amarrou o animal em um poste e caminhou até a estação. As botas dele chamaram a atenção de Ingrid. Eram de couro caro. Mas não era só isso. Ele andava com confiança,
como alguém que estava acostumado a resolver tudo do seu jeito. Quando ele abriu a porta da estação, uma rajada de vento e neve entrou junto. "Boa noite, senhorita", disse ele, tocando de leve a aba do chapéu. A voz dele era grave, mas ao mesmo tempo acolhedora, dava uma sensação de segurança. "Que noite fria para ficar aqui sozinha." Ingrid tentou responder, mas não conseguiu. Seus dentes batiam de tanto frio. Ela só conseguiu fazer um pequeno sinal com a cabeça. O homem percebeu, na hora, que algo não estava bem. Ele a observou com atenção. Parecia ter por volta de 30 anos. Tinha cabelos escuros, um bigode bem cuidado, e mesmo naquele clima terrível, estava limpo e bem arrumado. O rosto dele mostrava que já tinha passado muito tempo ao ar livre, enfrentando sol e vento. Mas os olhos eram gentis. "Meu nome é Jackson Jack Thornton", disse ele, tirando as luvas. "Sou dono de uma fazenda chamada Dabaltee. Fica a uns 30 quilômetros daqui, ao norte." Ele fez uma pequena pausa e continuou. "Vim até a cidade resolver alguns assuntos." E já estava voltando para casa. Foi então que ele olhou melhor para Ingrid. Seus olhos passaram pela maleta de couro ao lado dela, e também pela forma como ela estava vestida naquele instante. Ele começou a entender que aquela não era uma situação comum. Ingrid observou melhor o homem, e ele também observava ela. As roupas dela eram boas, mas já estavam gastas pelo tempo. Mesmo assim, dava para perceber uma coisa. Ela era uma mulher instruída, diferente. Mesmo naquela situação difícil, ela mantinha uma postura firme. O homem inclinou um pouco a cabeça e perguntou com cuidado: "Você é médica?" Ingrid tentou responder, ainda tremendo de frio. "Não." "Enfermeira", disse com dificuldade. "Ingrid Solberg, da capital." Os olhos dele se abriram um pouco, surpresos. Uma enfermeira por ali era algo raro. Na maioria das cidades, quando alguém se machucava, quem ajudava era um barbeiro, alguém que fazia de tudo um pouco, mesmo sem muito conhecimento. Mas uma enfermeira, de verdade, isso era quase impossível de encontrar. Ele voltou a olhar para ela, agora ainda mais preocupado. "Você não pode ficar aqui", disse ele, com firmeza, mas sem ser rude. "Se continuar nesse frio, vai acabar passando muito mal." Ele olhou para fora. A tempestade só piorava. "Esse lugar não tem nem aquecimento. Por favor, deixe eu te levar para um lugar quente." Ingrid ficou em silêncio por um instante. Ela olhou para ele com um misto de esperança e medo. A vida já tinha ensinado a ela a não confiar tão fácil nas pessoas, principalmente em homens, mas ela também estava exausta. E havia algo diferente nele, algo calmo, algo sincero. "Eu não tenho dinheiro", disse ela bem baixinho. O homem nem hesitou. "Isso não importa agora." Ele deu um passo mais perto e continuou: "O importante é você se aquecer e comer alguma coisa. O resto a gente resolve depois." Então, sem esperar, ele tirou o próprio casaco pesado e colocou sobre os ombros dela. O calor foi imediato. Ainda estava quente, como se guardasse o calor do corpo dele. Ingrid soltou um suspiro, quase sem perceber. Pela primeira vez, naquela noite, ela sentiu um pouco de conforto. O casaco dele tinha um cheiro forte, de couro, de cavalos e talvez de algum tipo de sabão simples. Era um cheiro diferente, mas de algum jeito confortável. O homem olhou para ela e perguntou com cuidado: "Você consegue andar?" Ingrid tentou se levantar. Suas pernas estavam duras demais por causa do frio. Sem pensar duas vezes, ele tomou uma decisão. Com todo cuidado, ele a pegou nos braços junto com a maleta dela. Ela era muito leve e tremia sem parar, como uma folha balançando no vento. "O hotel fica logo ali", disse ele, caminhando em direção à saída. "Vamos te aquecer. Vai ter comida. E depois você me conta o que te trouxe até aqui." Bem no meio do inverno, quando eles saíram para fora, a tempestade parecia ainda pior. O vento batia forte e a neve caía sem parar. Ingrid se encolheu contra o peito dele.
tentando fugir do frio. Os braços dele eram firmes e passavam uma sensação de proteção. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Ela nem conhecia aquele homem direito. Não sabia quem ele realmente era, nem o que poderia acontecer depois. Mas, mesmo assim, ela confiava nele. Talvez fosse o desespero, ou talvez fosse algo no olhar dele. Uma bondade que ela não via há muito tempo. Pouco depois, eles chegaram a um hotel na cidade. Era o lugar mais bonito e organizado de Nordvik. Quando o homem entrou, carregando Ingrid nos braços, todas as pessoas que estavam ali pararam para olhar. O silêncio tomou conta do lugar por um instante. Logo, um funcionário magro e apressado veio na direção deles, claramente preocupado. E foi aí que a situação começou a chamar ainda mais atenção. Senhor Thornton, o que aconteceu? Perguntou o funcionário, assustado. Encontrei essa moça na estação de trem, respondeu ele, ainda segurando Ingrid nos braços. Ela estava quase congelando. Ele falou com firmeza, sem perder tempo. Preciso do melhor quarto. E mande comida quente, café e muitos cobertores. E chame o médico da cidade, se ele ainda estiver por aqui. Imediatamente, senhor, respondeu o homem, pegando uma chave. Quarto 12, no segundo andar. Quer ajuda para levá-la? Perguntou o funcionário. Não precisa, eu a levo. E então ele seguiu em direção às escadas, com Ingrid nos braços. Enquanto passavam pelo hotel, algumas pessoas cochichavam, curiosas. Ingrid até percebeu os olhares, mas naquele momento, ela não se importava. Ela estava cansada demais e com frio demais. O calor do lugar começava a fazer efeito. Seus dedos começaram a formigar, aquela sensação estranha que vem quando o corpo está voltando ao normal. Logo, eles chegaram ao quarto. Era grande, bonito, tinha uma cama confortável, uma lareira acesa e móveis bem cuidados. Com cuidado, ele colocou Ingrid sentada perto do fogo. Sem perder tempo, começou a mexer na lareira, aumentando o calor. O hotel vai trazer roupas secas para você, disse ele, ainda ajeitando o fogo. Suas roupas estão molhadas por causa da neve. Precisamos te aquecer. Pouco depois, toque. Alguém bateu na porta. Era um funcionário trazendo sopa quente, café e vários cobertores. O homem agradeceu, deu uma boa gorjeta e fechou a porta. Em seguida, pegou uma xícara e se aproximou de Ingrid. Ele entregou a xícara de café para Ingrid e ela percebeu algo curioso. Apesar de ser um homem grande, as mãos dele eram cuidadosas, quase delicadas. Beba devagar, disse ele, cobrindo ela melhor com um cobertor. Esquentar rápido demais também pode fazer mal. Ingrid levou a xícara aos lábios e tomou um gole. O calor desceu pelo corpo. Pela primeira vez, ela sentiu que estava realmente melhorando. Ela respirou fundo. Você entende um pouco de medicina, não é? Comentou, com a voz mais firme agora. Ele sorriu de leve. A gente aprende algumas coisas vivendo em um rancho. Pessoas se machucam, animais ficam doentes. E o médico mais próximo pode estar muito longe. Ele puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Mas eu não sou enfermeiro, continuou. O que te trouxe até aqui, Ingrid? Se você não se importar de contar. Ingrid ficou em silêncio por um instante. Ela olhou para ele, iluminado pela luz da lareira, e decidiu que podia confiar um pouco. Depois de tudo que ele tinha feito por ela, ele merecia uma resposta. Eu trabalhava em um hospital. Na capital, começou ela, com cuidado. Mas aconteceram alguns problemas. Ela fez uma pausa. Tinha um médico que não aceitava quando alguém dizia não. E, quando eu disse não, ele não gostou e acabei sendo mandada embora. Ela baixou um pouco o olhar. Depois disso, ninguém quis me contratar. O rosto dele mudou na hora. O maxilar ficou tenso e os olhos mostraram claramente que ele não gostou nada do que ouviu. Ele tentou te prejudicar? Perguntou. Sério? Ingrid assentiu de leve. Tentou, mas eu me defendi.
Ela respirou fundo e completou. Mas eu não deixei. Por um segundo, ficou silêncio. Então, um leve sorriso apareceu no rosto dele. Ainda bem, disse ele. Espero que tenha doído bastante. Sim, aconteceu, disse Ingrid. Pela primeira vez em muito tempo. Ela quase sorriu. Mas isso me custou. Tudo continuou. Pensei que vindo pra cá, onde faltam profissionais, talvez ninguém se importasse com o meu passado. O homem olhou firme para ela e respondeu sem hesitar. Aqui. Isso não importa. Ele cruzou os braços, decidido. Aqui a gente julga as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que dizem sobre elas. Ele fez uma pequena pausa e completou. E alguém como você vale muito por aqui. Antes que Ingrid pudesse responder, alguém bateu na porta. Toque. Uma funcionária entrou, carregando várias roupas. Com licença, senhor, disse ela. São as melhores que conseguimos. Ela colocou as roupas sobre a cama. A senhora que está hospedada aqui mandou dizer que qualquer mulher presa numa tempestade como essa merece ajuda. Ingrid olhou para as roupas. Surpresa. Muito obrigada, disse, emocionada. Agradeça ela por mim, disse o homem se levantando. Eu vou esperar lá embaixo enquanto você se troca. Ele caminhou até a porta, mas antes que saísse, Ingrid chamou. Senhor. Ele parou. Por que está me ajudando? Você nem me conhece. Por um instante, ele ficou em silêncio. A mão ainda estava na maçaneta. Então, sem olhar diretamente para ela, respondeu em voz baixa. Talvez, porque eu sei como é estar sozinho no mundo. Ele respirou fundo. E talvez, porque eu estava esperando alguém como você aparecer. Ingrid franziu levemente a testa. Alguém como eu? Ele finalmente olhou para ela. Alguém que sabe cuidar das pessoas. Ele continuou. No meu rancho, muita gente se machuca. E eu já perdi bons homens. Simplesmente porque não tinha ninguém para ajudar a tempo. Mas não é só isso, disse ele. Então, ele se virou completamente para olhar nos olhos de Ingrid. Eu estava procurando alguém especial. Alguém forte, corajoso, alguém que se defende quando precisa. Ele deu um leve sorriso. Alguém que não aceita ser machucada. Depois disso, ele apenas saiu. Fechou a porta com calma, sem fazer barulho, e deixou Ingrid ali. Sozinha no quarto, ela ficou parada por um momento, olhando para a porta fechada, pensando. Quando decidiu vir para aquele lugar, ela imaginou muitas coisas, mas nunca imaginou encontrar alguém como ele. Um homem que tinha dinheiro suficiente para ter um grande rancho, mas que ao mesmo tempo era gentil o bastante para ajudar uma desconhecida. E mais do que isso, respeitoso. Ele nem sequer ficou no quarto enquanto ela precisava se trocar. Ela olhou para a cama. As roupas que haviam deixado para ela estavam ali. Um vestido simples, mas bem feito, de lã azul, meias, roupas limpas e até um par de botas que pareciam servir perfeitamente. Com calma, Ingrid começou a se trocar. Tirou as roupas molhadas da viagem, pesadas, frias e já bem gastas. Enquanto se arrumava, um pensamento não saía da cabeça dela. O que será que vai acontecer amanhã? Mas, pela primeira vez, desde que deixou a capital, ela sentiu algo diferente. Uma pequena esperança. Na manhã seguinte, Ingrid acordou com a luz do sol, entrando pela janela. Era uma sensação nova. Lá fora, dava para ouvir vozes das pessoas na rua. A tempestade tinha passado. Agora, tudo estava coberto por uma camada de neve branca, limpa, silenciosa. Ela percebeu algo importante naquele momento. Tinha dormido bem, muito melhor do que nas últimas semanas. Pela primeira vez, desde que tudo deu errado na sua vida, ela se sentia segura. Toque. Uma batida leve na porta fez Ingrid se sentar rapidamente na cama. Senhorita. Sou eu, Jack, disse a voz do outro lado. Só um instante, respondeu ela.
Ela se levantou depressa, arrumou o cabelo o melhor que pôde e alisou o vestido que havia recebido. Respirou fundo e abriu a porta. Lá estava ele, parado no corredor, segurando uma bandeja de café da manhã. Bom dia, disse ele, com um sorriso que fez o coração dela bater um pouco mais rápido. Pensei que você pudesse estar com fome. Como está se sentindo? Muito melhor. Obrigada, respondeu Ingrid, dando espaço para ele entrar. Ela ainda parecia um pouco sem jeito. Senhor Thornton, eu não sei como agradecer tudo isso. Ele deu um leve sorriso e corrigiu. Jack. Ele colocou a bandeja sobre uma pequena mesa perto da janela. E você? Não me deve nada, mas eu gostaria de conversar com você sobre o que pretende fazer agora. Os dois se sentaram, um de frente para o outro. Ingrid começou a comer. Tinha ovos, pão, algo doce, tudo ainda quente. A comida estava deliciosa e, enquanto comia, ela percebeu uma coisa. Fazia muito tempo que não tinha uma refeição de verdade. Depois de alguns minutos, ela falou: eu não tenho muitos planos. Ela baixou um pouco o olhar. Eu pensei em tentar trabalho em alguma área de mineração, mas nem sei como chegar lá. Nem sei se alguém precisa de uma enfermeira. Jack se encostou na cadeira, pensativo, observando ela com atenção. Esses lugares não são fáceis, disse ele. São duros e podem ser perigosos. Ele fez uma pausa antes de continuar. Principalmente para uma mulher sozinha. Ele olhou firme para ela. Muitos daqueles homens passam meses sem ver alguém de fora e nem sempre se comportam como deveriam. Eu sei me cuidar, disse Ingrid, com calma, mas firme. Jack concordou com um leve aceno. Eu sei que sabe. Ele pensou por um momento e então continuou. Mas talvez exista uma opção melhor. Ingrid levantou o olhar, curiosa. Meu rancho é grande, explicou ele. Muito grande. Trabalho com dezenas de homens o ano todo. Em algumas épocas, esse número aumenta ainda mais. Ele apoiou os braços na mesa. E esses homens trabalham duro. Muito duro. Ele começou a contar nos dedos. Ossos quebrados, cortes, queimaduras, picadas de cobra. Ele deu um pequeno sorriso. De tudo, um pouco. Ingrid colocou a xícara na mesa, agora totalmente interessada. Você está me oferecendo trabalho? Jack respondeu sem hesitar. Estou. Ele falou com segurança. Quero que você seja a enfermeira do rancho. Ingrid ficou em silêncio por um instante. Ele continuou. Você teria um bom salário, um lugar confortável para morar e tudo o que precisar para trabalhar. Uma cabana só sua, perto da casa principal. E comida garantida todos os dias. Parecia bom demais para ser verdade. Ingrid estreitou um pouco os olhos. E o que você espera em troca? O rosto de Jack ficou sério. Trabalho honesto, por um pagamento justo. Ele respondeu com calma. Cuidar dos homens quando se machucarem. Ajudar quando algum animal precisar. E, se puder, ensinar o básico de primeiros socorros para eles. Ele fez uma pequena pausa. Só isso. Ingrid ainda parecia desconfiada. E nada mais. Jack entendeu na hora o que ela queria dizer. Ele a olhou com firmeza, mas sem grosseria. Ingrid, disse ele, eu não sou esse tipo de homem. A voz dele era sincera. Eu não me aproveitaria de alguém só porque está passando por um momento difícil. Jack continuou, com a voz calma. E se algum dia acontecer algo mais entre nós, vai ser porque os dois quiserem. Ele olhou direto para Ingrid. Não porque você se sinta obrigada. Ingrid ficou em silêncio. Ela observou o rosto dele com atenção, procurando qualquer sinal de mentira, mas não encontrou. Os olhos dele eram sinceros, e tudo que ele tinha feito até agora só mostrava respeito. Então ela fez outra pergunta. Seu rancho fica longe daqui? Uns 32 quilômetros ao norte, respondeu ele. O nome é Dabalté, por causa das minhas iniciais. Ele deu um leve sorriso. Jackson Thomas Thornton. Criamos gado e cavalos, alguns dos melhores da região. O trabalho é pesado
mas é honesto. Ele apoiou as mãos nos joelhos. E os homens que trabalham comigo são gente boa. Ingrid pensou por um momento. Então perguntou: você nunca tentou contratar um médico? Jack soltou um pequeno riso. Mas sem graça? Já tentei. Ele suspirou. Coloquei anúncios em várias cidades, mas a maioria dos médicos prefere trabalhar onde pode ganhar mais. Ele explicou. Em cidades grandes, eles atendem pessoas ricas, têm consultórios, uma vida mais fácil. Ele balançou a cabeça. Já em fazendas, o trabalho é difícil, perigoso, e nem sempre paga tanto quanto eles querem. Ingrid inclinou a cabeça, curiosa. E você contrataria uma mulher? Jack respondeu na mesma hora. Eu contrataria qualquer pessoa que soubesse fazer o trabalho. Ele falou com firmeza. Aqui, o que importa é a capacidade. Não importa se a pessoa usa calça ou vestido. Ingrid ficou pensativa. A proposta era boa. Na verdade, era melhor do que qualquer coisa que ela imaginava. Mas parecia perfeita demais. E isso deixava uma dúvida no ar. E assim termina o primeiro capítulo dessa história emocionante. Uma noite congelante. Uma decisão inesperada. Um encontro que pode mudar tudo. Ingrid deu o primeiro passo rumo a algo desconhecido. Mas será que ela pode confiar nesse homem? E o que o destino ainda reserva para ela, nesse lugar tão distante? O que vem a seguir pode mudar tudo. Não perca o próximo capítulo. Descubra o que Ingrid vai fazer depois desse grande momento. Você vai se surpreender.